Bem, vamos dar início então ao primeiro podcast da Fundação Cultural Badeschi. Estamos dando início a esse primeiro podcast que a gente deu o nome de PodArt. É o podcast da Fundação Cultural Badeschi. O Badeschi é uma instituição, uma das mais renomadas de Santa Catarina e uma das mais importantes do sul do país quando a gente fala em arte contemporânea. Nesse caminho, a gente tem tentado se renovado nessa forma de abordar o público, tanto na abordagem educativa, também com tecnologias nos materiais acessíveis e nas formas de comunicação midiáticas. É aí que nasce o podcast da Fundação Cultural Badeschi. Sou Denilson Antônio, coordenador da Fundação. Aqui do meu lado... Eu sou a Victoria Beatriz, sou arte educadora aqui da Fundação, artista, pesquisadora também. E co-apresentadora do co-apresentadora do podcast, exatamente. Isso. A gente, hoje, essa primeira versão, a gente vai falar um pouco conversar aí, é uma conversa, né, deixar bem claro, com a Juliana Hoffmann. Eu vou pedir para a Vitória aqui dar o currículo resumido ainda da Juliana, certo. Antes de também comentar, né, obrigada pela presença, Juliana. A gente está encerrando hoje é dia 14 de agosto, a gente está encerrando então a sua exposição, que teve com a gente até dia 27 de junho, quando teve a abertura, né? Então eu vou falar um pouquinho sobre você, mas depois, claro, você pode falar sobre sua trajetória e tudo mais também. A Juliana Hoffmann, ela nasceu em 65, no interior de Santa Catarina, em Concórdia, e atualmente trabalha e reside em Florianópolis. Entre exposições individuais e coletivas, a exerção de Juliana no cenário artístico vem desde 1982. Com apenas 16 anos, realizou sua primeira exposição. A artista já expôs em diversas cidades catarinenses, em São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Rio Grande do Sul e Brasília. E internacionalmente também pela Itália, França, Estados Unidos, Argentina, Holanda e Espanha. Como também participou de simpósios internacionais na França, nos Estados Unidos, Espanha e Eslovênia. Em 2015 ganhou o Prêmio de Aliança Francesa, fazendo uma residência artística em Paris, e em 2020 ganha o Prêmio Aldir Blanc de Trajetória, né? Muito bonito assim teu currículo, tua trajetória pelo mundo inteiro também, né? Isso que é um currículo resumido, né? Sim. Que a gente faz um lindo currículo. Bem, pra gente começar então, Juliana, vou passar a palavra para você, eu queria conhecer mais um pouquinho dessa tua trajetória, desse início que a gente já sabe aqui pelos materiais da Fundação, que iniciou lá em 86, quando você tinha 16 anos, isso? Isso, 82. Isso, 82. Tudo bem, Denilson, Vitória? Prazer estar aqui com vocês, conversando. E, sim, eu comecei, vamos supor assim, comecei jovem, ou seja, a gente, quando é criança, vai desenhando e pintando, e eu acho que eu continuei, não parei. E... daí comecei a produzir, desenhar, e uma das minhas irmãs tinha o Salão de Novos Artistas, e eu, quando eu tinha os 16 anos, daí ela disse, Juliana, escreve no salão, e daí foi ali que começou, eu escrevi... Tu mesmo se inscreveu nesse salão? Escrevi, sim, em 82. E daí eu escrevi, fui premiada, o primeiro prêmio, e eu acho que daí me empolguei, era jovem, né? Deu um fôlego deu ali, um start, se identificou como artista. Então deu um start. Isso, legal. E que obras você apresentou nessa primeira, tu lembra? Sim, nos anos 80 eu fazia os desenhos dos anos 80, que era um desenho em papel canson com canetinha nanquim. Eu fiz a escola técnica, então eu usava esse material lá na escola técnica, fiz estradas, então a gente usava essa canetinha nanquim, papel canson, e eu, paralelo, fui fazendo esses desenhos, assim, são desenhos do interior da ilha, com inspiração, bastante inspiração, assim, nos artistas como Maier Filho, os artistas daquela época, os modernistas que eu frequentava as exposições, né? E então nos anos 80 foram esses desenhos que eu produzi bastante. Então você iniciou no desenho. E quando que a tinta entrou assim na sua produção? Sim, daí final dos anos 80, daí eu comecei, eu já estava de olho na pintura. Antes eu pintei um pouquinho ali, porque eu comecei mesmo ali com 10 anos, que eu ganhei um material de pintura da minha madrinha, então eu comecei a fazer uns quadros ali, né? Mas daí entrou o nanquim,
E depois eu volto para pintura lá no final dos anos 80, início dos 90. Começo a trabalhar com a pintura. Mas daí assim, experimentando, porque bom, como eu não fiz academia, nada, era tudo na experimentação. Meu aprendizado era Florianópolis, a gente tinha um MASC, eu visitava muito o MASC, mas a formação maior era por livros, né? Então eu acompanhava assim Isso se deu os muito por livros. causa do seu pai escritor, né? Isso se deu um pouco por conta disso? Eu digo assim, os livros de arte, né? Os artistas, livros de porque arte. como a gente, né, só tinha o MASC aqui, então para conhecer arte naquela época era tudo através de livros e revistas, jornais, né? Não tinha internet ainda. E sim, Mas a questão também da paixão pela leitura, pelo livro, né? Pelo livro, essa isso. coisa do... Meu pai é atrás. escritor e eu cresci no meio dos escritores, porque os amigos deles frequentavam a nossa casa e a gente frequentava deles, né? Então, o meu convívio foi muito mais com escritores do que com artistas visuais. Então, a minha formação foi com os escritores. Mas também entre os escritores, por exemplo, tinha o poeta C. Ronald, que ele, primeiro crítico de arte daqui, ele pintava muito. O Pérez Prade, que é colecionador. Então, assim, eles são escritores, mas eles tinham uma ligação grande com as artes visuais. Então, na conversa sempre entravam os assuntos e os artistas e as exposições que eles frequentavam e eu ia junto com o pai. Então, a minha formação foi por aí mesmo, uma formação um pouco diferenciada. Mas você fala que tem formações em artes, mas a tua formação é em arquitetura. Sim, é em engenharia. Engenharia. Porque eu venho de uma família assim de artista, né? Minha avó era pintora, escritora. Meu pai é escritor. E eu sei o quão difícil é e quão complicado é. Assim, eu sempre digo assim, é maravilhoso e é horrível. É maravilhoso porque a arte é maravilhoso, mas é terrível porque no dia a dia, né? A gente, para sobreviver, essas questões... Viver de arte não é fácil. E como eu escolhi, eu escolhi ficar em Florianópolis, por exemplo, as minhas 3 irmãs saíram daqui, eu escolhi ficar. Porque eu acho assim que a arte a gente pode produzir em qualquer lugar, e a ilha é inspiradora, né? Então eu acabei me acomodando e ficando. Mas daí quando eu termino o 2º grau e eu tenho que daí eu começar a trabalhar e escolher o que é o caminho. Daí eu gosto muito de matemática, né, então eu disse, não, eu vou tentar uma vida normal. E por gostar de matemática e por ter feito a escola técnica, que eu gostei muito, então eu escolhi engenharia. E fiz os 5 anos, me formei, trabalhei 1 ano com... Daí um dos meus professores me convidou para trabalhar com cálculo estrutural, o arquiteto Twing, né, que ele tem uma empresa de cálculo estrutural. E fui trabalhar. E trabalhei 1 ano, só que daí eu tinha que escolher, porque a engenharia é muita responsabilidade, principalmente a estrutura, né? Eu tinha que estar totalmente focada ali, não dava para dividir. E como a paixão por arte era muito forte... A voz de arte te chamava, né? Daí eu mudei. Foi uma ruptura, assim, a primeira ruptura, então, talvez, da carreira, assim, de decidir sair da engenharia para entrar no mundo das artes, né? E como que você fez, assim, depois que você saiu? Você participava de editais, você se inscrevia, você vendia obra? Como que funcionou, assim, após a ruptura da engenharia? A transição. A transição. Bom, como o meu pai foi um pouco prudente, bastante prudente. Como ele é artista e já sabia dos problemas, assim, das dificuldades, ele aprendeu inglês sozinho e começou a dar aula para os amigos, né? Ele é funcionário público, começou a dar aula de inglês, lendo literatura em inglês com os amigos. Começou uma procura grande na cidade por aula de inglês, porque naquela época, lá nos anos 70, início dos 80, sei lá, não tinha muito curso de inglês. E daí ele começou a ensinar a família toda. Meio preventivo, caso as filhas fossem para o mundo da arte, tinha uma opção de sobrevivência. E para mim isso me ajudou demais, assim. No começo eu era criança, relutei um pouquinho, porque eu era muito tímida, então para dar aula era muito difícil. Foi difícil para mim, mas depois eu peguei o jeito e fui. Então a transição foi nesse sentido. Eu já dava aula de inglês, quando eu fiz engenharia, eu já dava aula de inglês particular, paralelo, né? Então, quando eu larguei a engenharia, daí eu foquei no ateliê e nas aulas de inglês. Então,
meio período para cada e consegui levar os dois. Mais fácil do que a engenharia, né? A engenharia era de educação exclusiva e o inglês era meio período. Daí eu consegui. Legal. E dentro dessa produção toda, esses anos de carreira, você conseguiu conceber uma exposição aqui de casa toda, né? São poucas as exposições que a Fundação Cultural Badeschi realizou nesses 18 anos de existência. E a quarta exposição, né, a primeira mulher a expor aqui na Fundação com a casa toda. Então eu queria que você falasse um pouquinho como que foi a concepção, o início dessa ideia da exposição. Pois é, eu quero agradecer demais a Fundação Badeschi por ter aprovado o projeto, né, porque é uma grande honra estar ocupando a casa inteira. E essa exposição, assim, eu estava pensando hoje, nada foi planejado, tudo foi muito por acaso, tudo. Com a pandemia, primeiro eu achava assim que eu não faria mais exposições, porque a pandemia foi longa e assustadora, e eu disse, naquele momento, assim, para mim, eu disse, meu Deus, a gente ficou com medo com o contato, né? Sim. Então, assim, na minha cabeça, eu acho que eu botei ali que eu vou ficar no ateliê produzindo, só. E terminou a pandemia, eu não agendei exposição nenhuma, porque as exposições, assim, para quem é do mundo da arte, sabe, a gente tem que programar com muita antecedência, agendar para solicitar o espaço, que a gente tem poucos espaços aqui, né, muitos artistas e poucos espaços. Mas eu desliguei total, não estava planejando expor. E também, antes da pandemia, eu já estava começando a pensar em tentar levar uma exposição minha para outro lugar, porque as minhas exposições individuais foram todas aqui em Santa Catarina e quase que 99% em Florianópolis, pela dificuldade de tirar uma individual daqui, né? Então, antes da pandemia, eu estava começando a pensar. Então, veio a pandemia, eu desliguei. Daí, a curadora Rosângela Xerém, ela visita muito o meu ateliê, ela acompanha o meu processo há muito tempo. Exatamente um ano atrás, ela convidou para conhecer o ateliê o professor Raul Antelo, porque essa exposição trata de ruína e ele tem uma pesquisa profunda e grande sobre ruinologia. E durante a visita, assim, por acaso, a Rosângela comentou, vamos planejar uma individual? E todo mundo, vamos, nos empolgamos. Mas eu na hora, assim... Só foi assim. Eu achei, brincadeira, passou, depois assim, foi só no embalo da conversa. Uma informal. Foi uma sementinha jogada, né? E eu sei que eu desliguei. Umas semanas depois, daí a Rosângela me telefona, vamos começar a procurar um espaço? Eu digo, meu Deus, é sério? E daí, então vamos, né? E daí eu fiquei pensando, bom, se a gente vai procurar um espaço, se vai acontecer, eu tenho que buscar algum tipo de apoio. Daí era bem ali, agosto, e tinha o edital Elizabeth Anderle. Então eu fiz o projeto pro Elizabeth Anderle. E no Elizabeth Anderle eles solicitam a carta de aceitação do espaço. Daí foi quando a gente procurou a fundação para ter essa carta de anuência do espaço, né? E daí fizemos o projeto, a carta de anuência, só que o projeto ele foi aprovado no edital, mas não foi contemplado, né? Ficamos como o primeiro suplente. E eu até pensei em desistir. E a Rô disse, não, agora a gente já tem espaço dela. Projeto positivo, tudo. A Rosângela, já tava o projeto, assim, né? Já tinha ideia, tudo. A Rosângela foi a grande incentivadora. Idealizadora. E então... E ela deu bastante força, então vamos, né? Vamos tentar fazer. Então, assim, as coisas aconteceram bem por acaso. Legal. E depois da realização não foi aprovado, mas o projeto estava pronto. A fundação aqui estava com a carta de anuência. Né? Com a carta de anuência. Até é bom a gente falar, né, que a fundação aqui nós trabalhamos com o edital, que cobre grande parte da nossa agenda, né? O edital anual. E a outra forma são as cartas de anuência e pro Jardim alguns convites que a gente consegue homenagear alguns artistas. E essa exposição de casa toda quis realmente homenagear você com a sua trajetória longa aí, né? Mas depois da exposição inaugurada, estamos aqui desde o dia 27 de junho, muita coisa aconteceu nessa exposição. Começando lá pelo curso, né? Que foi também idealizado pela Rosângela, onde os curadores, a Raul Antelo e a Bianca Tomazelli, eles fizeram aulas se aprofundando, né? Eu acho que é uma coisa até... a Rosa já tinha feito outras, mas é uma coisa bem dela, né? A gente não vê tanto esses cursos preparatórios para uma exposição, né? Onde as pessoas vão estudar você para depois poder mergulhar na tua poética, entender tudo que você
quer passar para o seu trabalho, né? Como é que você achou que foi esse curso, a importância dele? Sim, o curso foi muito bacana, foi muito importante. Quando estávamos programando o curso, eu imaginava assim, um encontro, fala da obra, deu. E a gente programou, a equipe ali, os curadores programaram, são 7 ou 9, 7 encontros, né? Eu, a princípio, achei um pouquinho demais. Eu disse, meu Deus, 7 encontros para falar. Mas assim, foi muito bacana, foi bem importante, porque os 3 curadores falaram, né? O Raul, a Rosângela e a Bianca. E cada um com seu ponto de vista. Então foi uma forma assim, eles mergulharam fundo no meu processo, na minha obra e compartilharam com o público, né? Então, e foi antes da abertura da exposição, isso que foi legal. Então, quem frequentou o curso, e assim, a Rosângela já fez esses cursos com outros artistas em outras exposições, né? E bem bacana. Eu só vi, assim, eu não vi em outros espaços, mas acho que é uma coisa dela, né? É uma preparação dela, é um projeto dela para outras exposições. Isso, né? que ela comentou que parece que tem outros curadores, não sei, outros... não sei se é o Didi Uberman, alguma coisa que programa esses cursos assim, mas aqui em Florianópolis, assim, que eu vejo é mais... que eu vi, assim, a Rosângela organizando. Como é que foi para você ver essas pessoas falando, relacionando com tantas coisas, tantos os universos diferentes do seu trabalho? Foi bem interessante, assim, essa exposição está sendo muito importante para mim, porque o trabalho do artista, assim, ele é bem isolado no ateliê, né? Então a gente vai fazendo as pesquisas, eu já trabalho há muito tempo e às vezes, e principalmente porque eu tô trabalhando com esse material que, tipo assim, é inusitado, né? É lixo, eu peguei tudo no lixo. Então, às vezes, eu posso parecer meio maluquinha. Então, assim, é interessante porque, claro que eu tenho consciência de tudo que eu vim fazendo, né? Claro. As coisas não aconteceram assim do dia para a noite, tô trabalhando pesquisa de bastante tempo, né? A primeira vez que eu encontrei os livros foi lá no início de 2000. Tinha obras aqui que eram do início de 2000 que nunca foram expostas, né? Sim, então... 20 anos de pesquisa, de estudo, de aprofundamento. 24 anos. 24, é verdade. E de qualquer forma, por estar assim, isolada, então assim, fazer o curso dá assim, poxa, não tô tão maluca. Assim, a forma como foi colocado, né? Porque, tipo assim... todos os 3 têm uma pesquisa muito longa, né? E então, como, por exemplo, assim, como eles veem minha obra e como ela se situa, né? Tipo assim, fazendo paralelos com a história da arte, com os artistas que estão produzindo, artistas contemporâneos e artistas, né, com pesquisas mais antigas. Então, foi bem interessante, bem bacana. Então, também a exposição está resultando num catálogo, né, que foi feito um projeto aí junto com a produtora Júlia Stefan, né, que é produzir pela Lei Municipal de Incentivo, o catálogo sobre exposições e adaptações. Como é que é esse catálogo, Juliana? Como é que está aberto para captar? Sim, isso. Bom, quando eu fiz o projeto para editar o Elizabeth Anderle, a gente previa lá o catálogo. Então, como não foi contemplado, a gente escreveu o projeto só do catálogo na Lei de Incentivo Municipal. E foi aprovado. E a ideia, então, é fazer o catálogo dessa exposição com os textos dos curadores, fotografia das obras e alguns depoimentos de pessoas que visitaram a exposição, pessoas de várias profissões e setores. E então agora, só que daí a gente não conseguiu publicar durante a mostra. Então eu vou começar agora a captação e a gente pretende publicar até o final do ano, né? Já tem alguns incentivadores, né, Juliana? Mas é por IPTU, falta mais. Se alguém tiver interesse aí, quiser apoiar o projeto, isso, é bem importante. Né? Isso, a lei municipal funciona assim. Essa lei, ela permite que qualquer pessoa, qualquer IPTU, a partir de uma certa quantidade, eu acho que não sei se 3 mil, 4 mil, 20%, a lei permite que investe num projeto cultural. Então a pessoa não vai desembolsar nada. 20% que ela pagaria no IPTU, ela pode, o projeto sendo aprovado pela lei municipal, ela pode direcionar 20% para esse projeto. Então, e a pessoa daí tá com um nome dentro do projeto como apoiador cultural, que isso é muito importante.
e espero captar até o final do ano. Vamos sim. E o catálogo é um material histórico, é um registro, né? Um material de pesquisa, então vale aí o pessoal que quiser incentivar. Só procurar ali nas redes sociais Juliana Hoffmann e entrar em contato com ela, que daí vocês podem apoiar o projeto. Que legal. Também, para essa exposição, nós tivemos o jardim tomado por artistas convidadas, né? E essas artistas, nós também realizamos uma roda de conversa que foi muito legal. Olha, foi uma das melhores que eu já vi dentro do espaço, do tempo que eu trabalho aqui na Fundação. A discussão muito boa, muita coisa legal sendo falada. E para eu que estava fora do meu lugar de fala como homem, eu vi o quanto que era importante para aquelas mulheres trocarem entre elas a vida de cada uma, né? Porque a Clara Fernandes falava da experiência dela, a Yara dela, a Ilka dela, a Lena, e foi uma troca muito legal, né? Foi um evento bem bacana. Essa exposição, então, ela, como a ocupação era de casa inteira, e eu me lembro um dia que tu falou do jardim, porque o meu trabalho, eu não tenho muitas obras, vamos supor assim, esculturas, coisas, poderia produzir e tal, mas eu fiquei pensando assim, eu coloquei aqui dentro da casa o material, né, desgastado, as ruínas, o material em ruínas, deteriorados pelo tempo e pelos cupins e traças. E eu fiquei pensando no jardim, eu tive vontade de convidar artistas que já trabalham essa questão da natureza, do meio ambiente. E são artistas assim que eu acompanho há muito tempo, que eu conheço quase todas elas, né? Que eu acompanho há bastante tempo, tem um trabalho maravilhoso, né? Expondo no Brasil e fora, são grandes artistas, que são elas. Yara Guasque, Ilka Barcelos, Meg Hussenk, Lena Peixe, Géa Voz, Rosana Bortolin, a Sara Ramos, Laís Kruken e a Ilka, Rosana... Vários artistas, são né? Será que faltou uma? Não me lembro daqui a pouco, tinha que ter feito toda a lista. E, bom, daí eu convidei elas e foi maravilhoso, assim, o projeto a Clara Fernandes. O projeto que eu tinha falado. O projeto assim, ele se complementou, né? A série que eu expus dentro da casa se complementa com esse trabalho do jardim. Então agradeço demais elas terem aceitado essa empreitada e estar junto no projeto. E realmente a roda de conversa foi maravilhosa. E assim, eu acho que foi muito importante assim ver todas aquelas artistas com tamanho e peso, todas juntas falando, né? O palco ficou pequeno ali para tanta artista boa. E eu queria complementar também uma coisa aqui. A curadoria na casa, então, foi feita por Raul Antelo, Rosângela Xerém, Bianca Tomazelli. E para o jardim, a Rosângela convidou algumas alunas que ela orienta, né? Que são alunas de mestrado, doutorado, que ela faz orientação. E a gente convidou... Graduação e pós. A gente convidou para fazerem a curadoria do jardim. Então, a mistura de gerações, né? Porque eu gosto e acredito nisso. E são eles, né? A Vitória, Beatriz, a Rainara Sofia, a Eduarda, a Estela, Gustavo e a Lígia Cisnac. A Lígia também participou com apoio curatorial aqui na parte interna, né? E no jardim. Então foi peso mesmo trabalhando. Uma equipe grande. Que eu acho bonito do teu trabalho, que tem essa ideia colaborativa, tanto em chamar esses artistas, né? De pensar nesse trabalho mais coletivo também. Porque eu acho que é muito isso, a gente está sempre trocando com outros artistas. Não tem como a gente se isolar e produzir sozinho ou pensar sozinho, né? E também a parte da equipe, né? Pensar nessa ampla equipe que estava também tendo suas trocas e pensando no seu trabalho e trabalho das artistas lá fora, né? É porque eu acho que uma exposição assim, o artista eu tenho o trabalho dele, a pesquisa que é isolada no ateliê, é uma pesquisa. E essa pesquisa ou a gente expõe em projetos, em exposições coletivas ou individuais, mas mesmo para mim, mesmo uma exposição individual,
Ela é um trabalho coletivo, porque a gente não faz nada sozinho, né? Ela mobiliza uma equipe imensa, muitos artistas, produtores, e envolve uma cadeia tão grande, Sim. tanta gente Pessoas. envolvida, né? E então é um trabalho coletivo, E com foi certeza. mais gente envolvida, porque teve as visitas, né, mediadas com a Simone Balsam, Babsi. Babsi, e trouxe um público bem bacana, né, trouxe os arquitetos da cidade, as pessoas que não estão muito frequentando Sim. a fundação, a sua roda de conversa também, ouvi você falar sobre o teu trabalho também, né, foi muito legal conhecer um pouco mais, vendo as imagens, vendo todas as relações. Ação educativa também que teve, E né? as Com a ações ONG Asas, que é educativas, uma ONG que você já apoia também. Isso. Né? Você fez uma oficina sobre Oficina esse na trabalho ONG. lá, né? Isso. Sobre a visita guiada, eu achei é muito importante e legal, porque, tipo assim, ó, em todos os setores, não só no das artes, a gente acaba falando para os seus iguais, né? Então, Sim. se a gente vai numa exposição, são artistas que frequentam. Tu vai num evento de arquitetura, são arquitetos. Tu vai num evento de medicina, são médicos. Cada, né? E a Simone a Simone Babsi é uma jornalista assim mega experiente. Há muito tempo ela trabalha com arte, cultura e design. E então ela organiza essas visitas guiadas. A ideia é trazer um público diferenciado, que são pessoas que Geralmente não não frequentam frequentam os espaços. Muitas delas não tinham vindo, vamos supor, a fundação, não acompanham essas exposições. Então é super importante, né, essa mistura de bolhas, assim, né? Foi, você misturou. Desde a abertura da exposição, fazia tempo que eu não via a casa tão cheia. Vai Era movimentando. gente saindo, e durante todo o período, As muita visitas gente do visitando. dia a dia, né? No dia a dia, muita gente frequentando as rodas de conversa, tudo. Isso eu acho que se deve a toda a equipe envolvida. Eu acho que foi um trabalho coletivo, porque cada um acaba divulgando nas suas redes e trazendo os seus... Né? O Raul tem um trabalho super importante, então, né, muita gente veio para ver o trabalho dele. Rosângela tem um trabalho, Bianca, a própria fundação tem um público grande. Eu acho que foi uma somatória de públicos, que eu acho que as artistas do Jardim, então todo mundo foi trazendo o seu público e teve essa junção, né? Então eu acho que o resultado do público, eu acho que é um trabalho coletivo de todos também, né? E essa mistura toda ainda não parou, né? Hoje a gente tem aí mais uma mistura, que é o pessoal da música, né? O maestro Eller. Alberto Eller. É o pianista. Uhum. Fala um pouquinho sobre esse processo de criar uma música a partir de um A trabalho obra foi criada seu, agora, né? E pensar ainda que tem uma colaboração inusitada, né? Que são os cupins, né? Sim. A gente já estava indo para a reta final, né? Fechando a exposição, né? Mas a equipe curatorial ali, quando a gente resolveu expor aquela obra que está da ponto da interrogação, que está na obra na sala central ali, né? A gente decidiu expor nas partituras essa questão aí da estante de partitura, da música, do som dos cupins, ficou entre nós curadores. Assim, quando a gente estava conversando, a gente tocava nesse assunto. E no sábado, depois da visita guiada da Simone, almoçando, a gente foi almoçar junto e tocou no assunto. E daí eu veio na conversa, se a gente encontrar um músico e ver se a possibilidade de fazer uma composição em cima dessas partituras dos cupins, né? Aí eu conversei com o Alberto Eller, que é, né, meu amigo, super, né? Nossa, o trabalho dele é maravilhoso, é genial, né? E o Alberto, muito legal, muito querido. Ele tem uma pesquisa sobre o trabalho do John Cage, que é um trabalho de som experimental também. E ele veio ver a exposição, que ele não tinha vindo, que estava em Curitiba. Veio na quinta-feira. E no domingo, Juliana, tá pronto. Então, assim, aconteceu também por acaso. Fiquei extremamente honrada, né? Maravilhoso, assim, ter essa colaboração e essa mistura de áreas, porque agora entrou ali a música, né? Então entrou os insetos, o cupim, as artes, o livro, a música. E então vai ter a estreia dessa música hoje. Com o fechamento da exposição. Com o fechamento da exposição. Nós vamos colocar um trechinho dessas músicas depois para quem está acompanhando o podcast aí poder ver, porque é uma coisa totalmente inusitada. Eu não ouvi ainda, tô super... Ninguém ouviu! Ninguém ouviu ainda, né? Imagina. Totalmente inusitada, né? Eu não imaginaria que seria possível, né? E ele veio, eu vi a empolgação dele, a sua... E para poucos dias, imagina, ele fez em 2, 3 dias, né? Domingo ele me mandou, a Juliana tá pronto, havemos música. E tem as duas pessoas que vai tocar,
Você lembra Isso, o nome? é a Eva Giraca e o Márcio... esqueci, esqueci o nome. Para não deixar de privilegiar as pessoas, isso. Né? E... Mas que legal isso tudo que aconteceu. Acho que foi uma bela exposição. Acho que na abertura que eu falei, que eu gosto de quando... Tá ali o nome dele? Márcio Bicaco. Márcio Bicaco. Que quando a gente vê uma exposição assim como a sua, a gente vê a história da arte catarinense acontecendo, né? Lá no futuro o pessoal vai olhar para trás e vai falar, olha a história da arte, quem foram os artistas que marcaram, quem fez as grandes exposições. Eu acho que essa tua vai estar, porque foi especial, foi para nós participar, acho que para você também, para as pessoas envolvidas, nossa equipe toda também, que trabalhou bastante dentro da produção e tudo mais. Foi muito diferente e queria agradecer muito você ter participado, topado também participar dessa primeira edição do podcast. Depois edita. Porque para nós também foi diferente, porque é uma coisa que a gente está começando agora, né? A gente não sabe como vamos fazer outras edições. Esperamos que sim, né? Eu agradeço demais a Fundação, ao Denilson, né? Porque tu fizesse a ponte, né? Como diretora artística, eu entreguei o projeto e tu deu a maior força, passou para a comissão curatorial, para a diretoria e fez acontecer, né? Então eu agradeço mais a Fundação e é um prazer imenso, assim, eu estou muito feliz porque a minha primeira exposição dessa série da Ruínas foi aqui em 2017, com a curadoria, eu escrevi no edital, teve a curadoria da Juliana Crisp, também foi muito bacana, então é um prazer estar aqui de novo com os Ruínas aqui. E um prazer estar expondo em Florianópolis, porque, tipo assim, a Florianópolis é a vida inteira, é o meu público, eu expus aqui, então é um público que me apoia a vida inteira. Então eu acho que, eu penso em levar essa exposição para outros lugares, mas eu fico extremamente feliz por ter Florianópolis sido a primeira cidade, né? Que um público que sempre me apoiou demais. Então, eu agradeço toda a equipe do Padesc, os curadores, todos os apoiadores, Agradeço você por participar aqui do podcast, agradeço a Vitória por estar aí junto comigo nessa empreitada, né? A gente está aí não só no podcast, mas como na fundação aí, tentando fazer o máximo que a gente consegue e tentar fazer sempre bem feito, sim, né, Vitória? Com certeza. E convidar o pessoal para dar like, curtir nosso podcast, para garantir que tenha novas edições. A gente tem a intenção de fazer todas as exposições do edital para garantir construir um material aí de história, para conhecer mais sobre os artistas, sobre as exposições. Quer finalizar com alguma coisa, Vitória? Acho que é importante essa discussão da arte contemporânea e também citar também, já que você falou das curtidas e likes, o Instagram é uma rede que a gente tem usado bastante agora, então lá sempre tem as divulgações tanto dos cursos, né? A gente está com agora 2 minicursos em aberto, que é Arte Contemporânea, Modos de Ver, com a Luciana Garcês, e também da Camila Nunes sobre práticas curatoriais. O Instagram é Fundação Badesc, mas também no site Fundação Cultural Badesc a gente consegue também ver toda a agenda e tudo que a gente está fazendo durante esse ano. E se o pessoal estiver ouvindo e já passou esses cursos, oficinas lá na frente, a gente tem sempre cursos e oficinas, sim, no nosso site, no nosso Instagram, e o pessoal do educativo também, né? Que o pessoal da escola, o pessoal que está ouvindo aí, quiser agendar, a gente tem um e-mail de agendamento, mas também tem um formulário no site. O e-mail é fundaçãoculturalbadesc@gmail.com. Então tá, gente. Obrigado novamente. A gente vai finalizar aí com 2 trechinhos da música que foi composta pelo maestro Alberto Euler. Pianista. O pianista compositor. Então, 2 trechinhos, né? Para o pessoal que acompanhou aí poder ter esse privilégio de ver uma música que foi feita por Cupim, por um músico, por um artista, resultado de um trabalho em conjunto aí. Obrigado, gente. Tchau, tchau.